E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu quero dar continuidade ao tema da Estados Unidos e a hiperpotência, tá? Eu quero dar continuidade à discussão que nós trouxemos na semana passada de caráter histórico sobre a ascensão dos Estados Unidos enquanto potência, primeiro continental e, evidentemente, considerando a sua atuação até hoje no cenário internacional como potência econômica e política mundial. Tá? Na aula passada, eu trouxe para vocês alguns conceitos como a doutrina Monroe, que expressa pelo presidente americano James Monroe no século XIX e ficou muito famosa pelo jargão, pela expressão América para os americanos. Essa expressão ela tinha um caráter declaradamente anticolonialista, contrário à dominação europeia sobre o continente americano, mas na prática a interpretação que foi feita posteriormente ela foi de uma política de dominação, influência dos Estados Unidos sobre o continente americano. Então, existe uma dupla interpretação nessa doutrina, que é uma colocação contrária à presença europeia e uma colocação, uma interpretação possível que coloca a América como algo, uma área de influência dos americanos do norte. Então, isso foi muito importante. Essa própria doutrina, ela tinha um embasamento, de certa forma, ideológico ou religioso, que era expressa pelo chamado Destino Manifesto, como se os brancos que chegaram à América tivessem um papel civilizatório, então tivessem que cumprir um papel civilizatório na dominação sobre os povos autóctones, os povos indígenas, que não seriam incivilizados, não conheceriam a religião cristã, e mereceriam ser dominados pelos brancos que de fato detêm o caminho da civilização. No século XX, no final do XIX e comecinho do XX, nós tivemos uma atuação protagonizada pelo então presidente Theodore Roosevelt, ou Ted Roosevelt, que ficou conhecida como Big Stick, que é a doutrina voltada para a ideia do grande porrete, da força militar para tentar fazer valer, por exemplo, os valores da doutrina Monroe. Então isso é importante a gente pensar. A doutrina do Big Stick ela é conhecida como o corolário, o ápice da doutrina, da teoria, da doutrina do Big Stick. Então é isso que eu quero reforçar isso com vocês hoje. O Big Stick como a continuidade, como a extensão, o aprimoramento dessa política de dominação dos Estados Unidos sobre o continente americano. Então são dois exemplos emblemáticos que mostram exatamente como se deu esse processo. Um dos exemplos é o exemplo de Cuba, em que a atuação dos Estados Unidos foi para que Cuba se tornasse independente, e a partir dessa independência política em relação à Espanha, passa a ser um lugar de dominação e influência dos Estados Unidos, com a área de produção agrícola e produção de frutas voltada para o mercado americano, para a exportação de produtos pelos Estados Unidos. Então, desde a sua independência, Cuba se torna um país politicamente independente da Espanha, autônomo, porém dependente economicamente dos Estados Unidos. Isso serve para a gente poder entender depois a questão de como aconteceu a Revolução Cubana e o porquê que isso aconteceu também. Então essa trajetória de Cuba é importante. O outro exemplo dessa política intervencionista é justamente o Panamá. O Panamá é um país na América Central, na parte istmica, na parte continental, e essa parte istmica é a porção mais estreita entre o caminho do Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então o Oceano Atlântico banha a costa oeste, o Oceano Pacífico banha a costa oeste dos Estados Unidos e a costa oeste de toda a América, e o Oceano Atlântico banha a costa leste, inclusive da América Central. Na América Central, o ponto mais estreito, a localização mais estreita entre os oceanos Pacífico e Atlântico está no Panamá. Diante dessa perspectiva de ligação dos dois oceanos, de um caminho mais curto, por exemplo, no trajeto para você acessar a costa oeste da América, a França começa uma obra conhecida como Canal do Panamá, uma obra muito grande, são sistemas de 3 eclusas, uma obra, do ponto de vista da engenharia, extremamente interessante. Porém, uma obra custosa, uma obra muito cara, muita gente morrendo de malária, febre amarela, doenças tropicais típicas da região.
a França acaba não conseguindo dar conta dessa obra. Quem assume essa obra são os Estados Unidos. Ao assumirem essa obra, os Estados Unidos eles impõem sobre o Panamá uma dominação no território do canal que vai durar até 1999. Foram quase 100 anos de dominação dos Estados Unidos sobre o território do Panamá. E isso mostra como se deu essa política de controle territorial, inclusive, dos Estados Unidos sobre os países americanos. Isso mostra, um caminho para a gente começar a entender melhor a ascensão dos Estados Unidos enquanto potência econômica, tá bom? Então eu peço que vocês leiam esse capítulo para aprimorar um pouco mais essas ideias, são algumas formas da gente poder compreender. E a gente vai dar continuidade para isso, que é um assunto muito importante para nós, avançando sobre temas como Guerra Fria, como se deu esse processo ao longo do século XX e como chegamos à condição hoje dos Estados Unidos, tá bom? Por enquanto é isso, eu agradeço a todos vocês, uma boa Páscoa para todos, para toda a família, um grande abraço e até a semana que vem, tá bom?